Querido Deus, nosso Pai, obrigado por mais semana, obrigado por nós termos saúde, nós temos uma família querida, que o Senhor esteja com cada um deles, esteja também com os nossos amigos que não estão assistindo aqui o estudo ao vivo, que o Senhor possa dar uma bênção especial para eles também, nos dê um estudo agradável, que o Senhor envie o Espírito Santo para abrir a nossa mente, nos fazer entender a sua palavra e a sua vontade, e nos dê também um sábado abençoado na sua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Vou compartilhar aqui a tela, então. Deixa eu só anotar quem tá aí. Amém. Só um minutinho. Então, no estudo passado, né, a gente estudou o capítulo 3 de Daniel, que conta a história que Nabucodonosor havia, então, erguido uma estátua, porém, diferente do sonho que ele teve no capítulo 2, que a estátua era dividida em 4 metais principais, ele resolveu fazer uma estátua inteiramente de ouro, simbolizando que o reino dele jamais passaria, porque ele era a cabeça de ouro da estátua do sonho. Mas ele não se contentou em ser apenas a cabeça, ele quis ser a estátua inteira, como se o reino dele fosse eterno, né? E aí nós vimos que três jovens amigos de Daniel, Misael, Azarias e Isaías, acho que é isso, né? Eles não se curvaram perante a estátua e foram jogados na fornalha. E no momento que eles foram jogados na fornalha, eles não se queimaram. E o Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha e viu 4, um semelhante ao Filho dos Deuses. E a gente sabe que era Jesus que estava ali, né? E eles andavam livremente dentro daquela fornalha. E quando saíram de lá, nem as suas roupas tinham cheiro de queimado. Então Nabucodonosor encerra o capítulo 3, exaltando o nome de Deus, né? Ele encerra o capítulo 3 dizendo assim, no verso 28 diz: Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e o livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. E aí no verso 30 diz, né? Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. E aí então inicia o capítulo 4, que é ainda um capítulo histórico do livro de Daniel, né? Nós já falamos no começo do estudo que o livro de Daniel, os 6 primeiros capítulos são predominantemente históricos e dos 7 ao 12 são predominantemente proféticos, né? E agora então a gente vai ver a respeito do capítulo... Opa, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. A respeito do capítulo 4. O tema do nosso estudo é do palácio. Alguém aqui leu o capítulo 4 antes? Durante essa semana ou não? Acredito que não, né? Eu li. Aê, Toninho, tá de parabéns, ganhou 10. Mas não tem problema, a gente vai estudar ele com um pouco de detalhes aqui hoje. Eu gostaria de pedir para o Éder ler para a gente do verso 1 até o verso 3 do capítulo 4, Éder. Por gentileza. Aí, ó. Tá, tô abrindo aqui, tá? Daniel capítulo 4, do 1 ao 3, certo? Isso. Tá. 4, 1 a 3, beleza. E Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Obrigado, Éder. Vejam que coisa interessante. O livro de Daniel, de uma forma geral, foi escrito por Daniel.
mas o capítulo 4, acredita-se com muita certeza que foi escrito pelo rei Nabucodonosor. Por que que a gente acredita? Justamente porque ele começa se identificando, né, o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e línguas. E ele fala que pareceu bem a ele fazer conhecido o seu testemunho, né, as maravilhas que Deus fez na vida dele. E então a gente vai estudar aqui o que é que aconteceu de tão especial na vida de Nabucodonosor, ao ponto dele ser um escritor da Bíblia. Ele sendo um rei pagão e ímpio, tudo indica que em algum momento da sua vida algo mudou, ao ponto dele ser o escritor de um capítulo da Bíblia. Veja que coisa interessante, amigos. No verso 4 ele fala: Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Isso. E aí ele vai começar a contar a história, né? Pode falar, amor. Não, eu ia falar que me chamou a atenção é que parece que, como ele trata assim o nome de Deus com tanta reverência, né? Parece que ele era um cristão aqui, né? Sim, ao longo do estudo nós vamos ver que realmente isso aconteceu, né? Mas nesse momento aqui, né, já parece que ele tinha 100% de conversão, né? Com certeza. Em que época será que Nabucodonosor escreveu, né? Talvez fique uma pergunta aí que ao longo do estudo a gente vai responder. Então, quando ocorreram os eventos desse capítulo, do capítulo 4? O Toninho falou no estudo passado, né, que entre o capítulo 2 de Daniel, que foi quando Nabucodonosor sonhou com a estátua, até o capítulo 3, que foi quando ele erigiu a estátua e pediu para que o povo se prostrasse diante dela, se passaram em torno de 9 anos, né? E nós já lemos que Nabucodonosor reconheceu a soberania de Deus, tanto no capítulo 2, quando Daniel revela os sonhos, ele fala que não existia Deus igual ao Deus de Daniel, como no capítulo 3, mais uma vez, ele reconhece Deus como sendo soberano, o Altíssimo. E do capítulo 3 até o capítulo 4, estima-se que passaram 26 anos entre um capítulo e outro, né? Interessante é que acontece um fenômeno interessante no rei Nabucodonosor, que ele, quando ele vê a maravilha que Deus faz através de Daniel e dos seus amigos, através do testemunho deles, através desse milagre que Deus executou, revelando o sonho, livrando os jovens hebreus da fornalha, ele reconhece a Deus e ele chega a fazer decretos que aquele que blasfemasse contra o Deus de Daniel deveria ser morto e a sua casa derrubada. Ele chega a fazer decretos dessa forma. Mas, ao passar do tempo, parece que ele vai se esquecendo. Oi? Pode falar. Só sobre o tempo aí que você falou, do capítulo 3 ao capítulo 4, passaram 20 anos? 26 anos. 26 anos. E esses 9 anos que você falou aí é que eu perdi. Os 9 anos é entre o capítulo 2, que foi o sonho da estátua, até o capítulo 3, que foi que aconteceu a fornalha, né? Quando a estátua foi erigida para ser adorada. Do 2 ao 3 foram 9, depois do 3 ao 4, 26 anos. 26 anos, isso. Nossa, quanto tempo. Obrigada. Quando a gente lê, parece que foi uma coisa na sequência da outra, né? Então fique à vontade aí para interromper, parar o estudo, perguntar, contribuir. E a gente não consegue ver se mais alguém entrou, né? Se mais alguém entrou, vocês nos avisam, porque a gente colocar na listinha aqui das leituras. A Márcia entrou. A Márcia. Tá. Então, passaram 26 anos, né, desse período da fornalha até agora essa nova fase de Nabucodonosor que a gente vai estudar hoje. Conta um pouquinho da cronologia, né? No capítulo 1, quando a Babilônia invadiu Jerusalém e levou os cativos, foi em 605 a.C. Depois, Daniel e os seus 3 amigos fizeram entre aspas, uma faculdade na Babilônia para entender a cultura, os costumes, etc., que demorou aproximadamente 3 anos, e após esses 3 anos,
Daniel revelou o sonho, então, que Nabucodonosor teve da estátua. Depois, passado 9 anos, em 594 a.C., Nabucodonosor erige a estátua para adorá-la, e tem o episódio da fornalha. E agora, nesse momento aqui, onde Nabucodonosor está relatando a própria história da sua vida, passaram-se mais 26 anos da fornalha até esse ponto. E às vezes a gente diz assim, olha, mas um rei pagão, um rei ímpio, virou um escritor bíblico, né? Se a gente olhar lá em Jeremias 7,6, tá aqui na tela, mas se vocês quiserem abrir na Bíblia também, eu vou pedir pro Rodney ler pra gente. Jeremias 7, verso 6. Bora lá. Tá me escutando? Isso, estamos escutando, Rod. Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Obrigado, Rodney. Então veja que anos antes de acontecer a invasão da Babilônia em Jerusalém, o profeta Jeremias já havia profetizado, né? Já tinha recebido a palavra de Deus de que um rei chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia, esse rei não tinha nem nascido ainda. Deus chamava ele de meu servo. Ou seja, Deus usa até os ímpios, né? E Deus usou Nabucodonosor de várias formas. A primeira das formas foi para executar uma espécie de juízo sobre o povo dele, povo de Deus, porque o povo de Deus não se curvava diante de Deus, se curvava diante dos deuses vizinhos, diante dos deuses estranhos, já não respeitavam mais a lei de Deus. Então Deus usou Nabucodonosor a seu serviço para executar uma espécie de juízo, mas não juízo para morte eterna, juízo para salvação, para que o povo pudesse abrir os olhos e novamente olhar para o Deus único e verdadeiro e se prostrar somente a Ele. E também diz nesse mesmo verso que Deus daria os animais do campo para servirem esse rei. E a gente vai ver que ao longo da história dos relatos que Nabucodonosor deixou escrito sobre esse momento da sua vida, que realmente foi isso que aconteceu. Os animais do campo o serviram, né? Então agora vamos ler aqui, eu vou pedir para... Norma, você pode ler para a gente do verso 4 ao verso 7? Sim, posso. Do capítulo 4, né? Isso. Desculpa, é do 4 até o 7. Até o 7? Isso. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. E lhe contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Interessante é que os pagãos, né, eles tinham muito esse negócio de sonho. Até, acho que foi o Rodney que falou sobre o capítulo 2. E eles tinham muito esse negócio de sonho. Então Deus usou essa metodologia para comunicar algumas vezes com Nabucodonosor, né? Na primeira vez ele comunicou o sonho da estátua, mas diz naquele relato lá do capítulo 2 que Nabucodonosor não se lembrava do sonho. E aqui no capítulo 4, agora Deus deu um sonho para ele, que ele se lembrou do sonho. No capítulo 2, os sábios do seu reino não conseguiram adivinhar o sonho nem o significado. No capítulo 3, ainda que os sábios tiveram acesso ao conteúdo do sonho, mas eles não souberam dar o significado. E, novamente, nas duas ocasiões, Daniel não é chamado a primeira vez diante do rei para que ele pudesse ajudar na interpretação. Naquele caso lá do capítulo 2, depois que os sábios já não tinham conseguido, que havia um decreto de morte, que chegou o servo de Nabucodonosor diante de Daniel para o prender e o matar, né? Porque ele estava incluído dentro de todos os sábios.
Então Daniel pediu oportunidade, foi levado ao rei e revelou. Nessa outra oportunidade, agora no capítulo 4, novamente, à primeira vista, ele não é chamado, ele não é comunicado a respeito da inquietação do rei a respeito do seu sonho. Parece que os sábios eles tinham um certo preconceito ou queria deixar Daniel de fora dessas coisas. Talvez tinham ciúmes de Daniel. Mas como eles não conseguiram interpretar o sonho, aí vem o verso 8 que nós vamos ler, né? Agora nós temos um trecho grande para ler, e eu vou dividir aqui, ó. Do verso 8 até o verso 10, eu vou pedir para a Lid ler para a gente aqui. Pode ler? Pode ler, do verso 8 até o verso 10. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, com D minúsculo, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Até o? Pode ser até aí. Agora, do 10 até o 12, eu vou pedir para Gil ler para nós. Leio sim. Eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham nela. Obrigado, Gil. Bom, então até aqui a gente viu que Daniel foi colocado na presença de Nabucodonosor. Ele exalta o nome de Daniel, falando que para Daniel não existia mistério difícil de se revelar, que ele tinha espírito dos deuses, né, que é a forma como Nabucodonosor entendia, né? Na verdade, Daniel tinha o Espírito Santo, né, do Deus Altíssimo. E Nabucodonosor começa a relatar o seu sonho, que diz que ele sonhava, né? Sonhou com a visão da noite, onde havia uma árvore. Ele olhou uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Essa árvore crescia, se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. E era tão grande, formosa, cheia de frutos, que todos se aninhavam debaixo dela, os animais, todos se alimentavam dela, né? E todos os seres viventes se mantinham dela, diz o final do verso 12. Agora do verso 13, o verso 13 e o verso 14, eu gostaria de pedir para Márcia ler para nós o verso 13 e 14. Pode ser, Márcia? Pode. Na minha cama, enquanto eu observava as visões que passavam pela minha mente, vi um vigilante, um santo que descia dos céus. Ele gritou com voz forte: derrubem a árvore, cortem os seus galhos, façam cair as suas folhas e espalhem os seus frutos, que os animais fujam de debaixo dela e as aves dos seus galhos. Pode ler o 15 também, por gentileza? Tá. Mas deixem o toco com as raízes na terra, com faixas de ferro e de cobre, no meio da relva do campo. Que ele seja molhado pelo orvalho dos céus, e que a sua porção seja com os animais, no meio da vegetação da terra. Obrigado, Márcia. Bom, então tinha uma árvore, aí veio um grande vigilante do céu, né? E podou toda essa árvore, mas deixou a cepa com as raízes, né? Deixou um tronco, vamos imaginar assim, né? E disse que esse tronco deveria ficar atado com cadeias de ferro e de bronze, e na erva do campo, com a erva do campo, seria molhado
atado com ferro e com bronze na erva do campo, e seria molhado com orvalho do céu, e a sua porção seria com os animais da terra, e se alimentaria da erva do campo. E agora a gente vai ler do verso 16 até o verso 17. A Jana está conosco, Jana? Sim, Pode ler o verso 16 e 17, por favor? leio sim. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado o coração de animal. E passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Tá ótimo, Jana, muito obrigado. Então agora, né, diz aqui que deveria ser mudado o coração para que ele fosse, para que não seja mais coração de homem, mas seja dado um coração de animal, e passassem sobre ela 7 tempos. Se a gente olhar lá o que significa 7 tempos, né, a gente abrir lá vamos abrir rapidamente, em Daniel 11, verso 13. Daniel capítulo 11, só para a gente entender o que significa 7 tempos. 11, verso 13. Marisol, você pode ler para nós, por favor? Posso sim. Obrigado. 13, né? Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Então aqui diz, né? A cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundante provisões. Então, tempos, nos livros de profecia, significam anos, né? Então diz, aqui está dizendo no sonho que passariam 7 anos que essa circunstância aconteceria. E agora eu vou pedir para o Toninho ler o verso 18. Beleza. Volta lá no 4, né? Isso, voltando ao capítulo 4. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então veja o pedido, imagino que angustiado, né, de Nabucodonosor. Ele estava extremamente, como se diz, ansioso por saber o que aquele sonho significava, porque ele tinha certeza que não era um sonho comum, que era um sonho com significado. Então Daniel começa agora a interpretar o que significa este sonho. E eu vou pedir aqui, o Rodney, a Josi está com a gente? Tô sim. Josi, você pode ler do verso 19 até o verso 22, por favor? Sim. Obrigado. Claro. Então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: Meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o seu significado somente aos teus adversários. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos,
na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu nos seus galhos? Essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. É só até aqui? Por enquanto até aí, isso. Então, Daniel que revelou para o rei que esta árvore grande, poderosa, frondosa, cheia de fruto, onde todos se ajuntavam, se aninhavam e se mantinham através dessa árvore, né, era o rei. Essa primeira parte do sonho, maravilhosa, né? O rei deve ter ficado todo animadão. Agora, eu não sei se o Luiz Fernando está conosco. Se tiver, pedir para ele ler do 23 até o 26. Tô sim. Ô, Luiz Fernando, que bom. Do 23 até o 26. Enquanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu, que dizia: cortai a árvore e destrua, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu. A sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado de entre os homens e da tua morada. Será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois. E serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão aos 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E enquanto ao que foi dito, que deixem-se o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido o que o céu reina. Obrigado, Luiz Fernando. Amigos, veja que sonho e que interpretação, né? Nossa. Então, o que Daniel falou aqui do verso 23 ao 26, falou assim, ó rei, é o seguinte, a árvore frondosa és tu, mas acontece que esse que vai podar a árvore é o Deus Altíssimo, que você vem se esquecendo, que você já, depois de conhecer e depois de adorá-lo e depois de respeitá-lo, se esqueceu ao longo dos anos, e que agora você acha que é você que está sobre todas as coisas, é você que está no poder de tudo pelos seus próprios méritos. Mas esse Deus Altíssimo que você se esqueceu, ele vai podar, vai te transformar como um animal do campo, e você vai viver como um animal do campo, tomando a chuva e comendo do capim, da grama, da relva, e vai ter um coração como de animal, ou seja, vai se comportar como animal por 7 anos. Mas esse Deus misericordioso, ó rei, ele, de passados 7 anos, quando você reconhecer que ele é Deus, ele vai te restituir no trono, no seu reino. Você voltará a ser rei depois desse período. Olha que sonho, que coisa tremenda, que interpretação. Tremendo, né? Mas depois de tudo isso que Daniel falou, ele faz um apelo ao rei. E aqui eu quero convidá-los a gente ler junto, né? Eu vou até pedir aqui, deixa eu ver. Ô Éder, lê pra gente o verso 27. Leio sim. Do capítulo 4. Ok. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Obrigado, Éder. Olha o apelo. Ó rei, aceita o conselho e põe termo. Põe termo, ou seja, encerra, né? E põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, ou seja, põe um ponto final, rei. É hora de você viver uma nova vida.
Deus tá te dando essa advertência para que você se converta. Então põe fim nos seus pecados. Não fica brigando contra Deus, não, ó rei. Ceda ao Deus, Senhor dos céus e da terra, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Exércitos. Ceda a esse Deus maravilhoso e passe a fazer obras, né? Demonstre uma obra de uma vida transformada por esse Deus maravilhoso. Faça a justiça, né? Deixe os seus pecados, use de misericórdia para com os pobres, os necessitados. E Daniel fala, e talvez, ó rei, se prolongue a tua tranquilidade. É possível que o rei tenha aceitado esse apelo. É possível que o rei tenha aceitado esse apelo. E que ele tenha deixado os seus pecados. E que ele tenha tratado as pessoas com justiça. E que ele também tenha tratado os pobres com misericórdia. É possível. Por que eu digo que é possível? Porque quando a gente lê aqui o verso 28 em diante, vamos ler aqui do verso 28 ao verso 30. Marisol, você pode ler para nós, por gentileza? Do 28 ao 30. Sim. Obrigado. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Veja, né? Passado 12 meses, pode ser que por um ano o rei tenha sido misericordioso, tenha sido bondoso, tenha sido justo, tenha abandonado seus pecados, mas certo dia lá, passeando pelo seu palácio, por aquela... Nós já vimos aí, alguém trouxe umas imagens de como era a Babilônia, realmente era uma coisa maravilhosa, né? Ainda mais para aquela época. E ele olha, contempla todo aquele reino que na mente dele ele tinha construído com a sua própria força, com seus próprios méritos, e começa a dizer, né, a se exaltar, né? Olha, não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grande poder e para a glória da minha majestade, ou seja, para a minha glória. Quando isso acontece, quando o seu orgulho exalta novamente, assim como aconteceu com Lúcifer lá no céu, que ele era bonito, ele era inteligente, ele era forte, poderoso, abaixo das 3 pessoas da divindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, Lúcifer era o ser criado mais poderoso. Então, no auge da sua admiração própria, do seu orgulho próprio, que eles estavam ali expondo, né, que o rei ali expôs, assim como Lúcifer expôs, e que acabou sendo uma tragédia na vida de Lúcifer, na vida do rei foi a mesma coisa. E agora a gente vai ler do verso 31 até o 33. Vou pedir para a Lide ler aqui para nós. 31. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que se cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Meu Deus! Um rei, o homem mais poderoso do mundo daquela época, agora vira um animal do campo. Ele não virou um animal, né? Ele começou a se comportar como um animal do campo. Ele almoçava do lado dos bois do seu rebanho. E da mesma forma com que os animais do campo tomavam a chuva, ele também tomava a chuva. Do que os animais comiam, ele também comia. Tudo isso, irmãos, por causa de uma única coisa, o orgulho. O orgulho, um coração duro que não se rende a Deus, né? Deus não tem como trabalhar
num coração orgulhoso. Nós não temos como nos colocar como servos diante de Deus se não assumirmos que nós somos pecadores, somos limitados, somos fracos, que nós somos incapazes de lidar com os nossos problemas. E, ao mesmo tempo que a gente enxerga a nossa pequenez, a gente tem que olhar para cima e enxergar a grandiosidade de Deus. Eu sou tudo isso de ruim, mas Deus é poderoso, é presente, é forte, Ele me dá vida, Ele me dá força, tudo vem dEle. E diferente como Nabucodonosor diz, tudo isso que eu construí com a minha força, para a minha glória, na vida do crente é ao contrário. Se tem alguma coisa, se faço alguma coisa de bom, é Deus que fez através de mim, Ele que me deu força, sabedoria, Ele que transformou o meu comportamento. E tudo que eu faço é para a glória dEle, por causa disso, porque é Ele que faz isso na minha vida. Que lição que Nabucodonosor teve que aprender, talvez da forma mais dura de se aprender, né? Talvez da forma mais dura. E talvez, entre nós aqui, a pergunta que fica, eu vou fazer uma pergunta dura, mas a pergunta é, será que Deus vai ter que transformar cada um de nós aqui que estamos fazendo o estudo como um animal do campo, para que nós possamos nos render a Ele? Ou será que é melhor a gente se render a Deus de uma outra forma? Eu estou fazendo aqui como se fosse uma parábola, né? Acho pouco provável isso acontecer. Mas acontece que algumas pessoas Deus permite uma doença. E algumas pessoas Deus permite o desemprego. E algumas pessoas Deus permite um problema familiar. E algumas pessoas Deus permite um problema financeiro, um desemprego. Enfim, tem uma série de questões, né? E talvez Deus esteja permitindo essa pandemia também para as pessoas verem que o mundo não é isso que nós estamos acostumados a viver. Trabalhar até morrer para levar o sustento para casa e o resto pouco importa. Que a nossa vida aqui nessa terra tem um pouco mais de sentido do que isso. Então, será que algumas coisas que estão acontecendo na nossa vida, será que não é porque nós ainda não estamos com o coração rendido ao Senhor como Ele desejaria? Será que não é uma ferramenta que Deus está usando para atingir as nossas vidas, para que nós possamos olhar para Ele novamente? Fica aí para a gente refletir. Cauê, Opa, pode falar. só fazer um comentário. Tem muitas coisas, na verdade, a maioria das coisas que acontecem aqui nessa vida, a gente não entende, né? Você vê que o que aconteceu para Nabucodonosor, ele viveu literalmente 7 anos da vida dele como um bicho, ele comia o que os animais comiam, e isso foi a bênção na vida dele. Foi só depois disso que ele conseguiu entender a grandiosidade, o poder de Deus. Então, a bênção de Nabucodonosor foi perder tudo que ele tinha. E às vezes a gente perde alguma coisa aqui, a gente tem algum problema, seja financeiro, seja de algum outro tipo de saúde, e aí a gente pensa assim, Deus não me abençoa, Deus não tá nem aí para mim. E às vezes Deus permite essas coisas para a gente realmente, assim como Nabucodonosor, perceber que ele é Deus, né? Que às vezes a gente perder, a gente ter um problema, às vezes é a bênção de Deus para nossa vida, para a gente reconhecer, se entregar e confiar plenamente nele, né? Com certeza. E a gente vê que tudo que Deus permite, seja de bom ou ruim, o propósito de Deus é sempre para salvação, né? Sempre para salvação. Você vê que Deus a todo momento estava buscando Nabucodonosor, né? Sim. Que Deus maravilhoso. Porque a gente fala assim, isso daí não tem jeito, pelo amor de Deus. Adora outros deuses, não reconhece Deus, ele é soberbo, ele é orgulhoso. Deixa esse cara pra lá. Já tá comilão, perdido, beberrão, né? É tudo, né? Isso daí não tem jeito, não. E Deus não pensa dessa forma, né? Ele está a todo momento batendo na porta do nosso coração, né? Pois é. Com o propósito de salvação. Sim, é claro que Deus, ele gosta da nossa felicidade, ele gosta de nos fazer bem, né? Mas o principal dele, é como a gente falou, é a salvação. Então, se ele tiver que permitir uma doença, permitir um problema financeiro, para a gente reconhecer essa salvação, reconhecer que ele é o Todo-Poderoso, ele vai permitir, entendeu?
Sim. Toninho, eu penso assim, né? Deus é muito sábio para errar, né? Deus não erra. E é claro que depois que o pecado entrou nesse mundo, nem tudo é a vontade de Deus. Mas, para que as coisas aconteçam, independente de ser a vontade de Deus ou não, existiu a permissão de Deus. Porque se Deus não permitir, nada acontece, né? Mas aí nisso, o que a gente pode imaginar, né? Fazer uma analogia. Vamos supor que uma criança enfiou o dedo numa garrafa de vidro e o dedo não sai e prendeu e está prendendo a circulação. Enfim, o médico vai lá e corta o dedo da criança e a mãe pode olhar para o médico de duas formas. Uma, assim, né? Nossa, que médico terrível, ele cortou o dedo do meu filho, que violência, que ser humano mais terrível, né? Ou ela pode olhar assim, graças a Deus por esse médico, porque se ele não tivesse cortado o dedo, meu filho poderia perder o braço inteiro, ou poderia perder a vida, né? Quantos casos assim de acidente que as pessoas ficam presas nas ferragens, às vezes ali na hora de retirar o corpo das ferragens, os bombeiros ali mesmo eles já têm que amputar uma perna, amputar um braço, amputar um membro, mas é para salvar a vida daquela pessoa, né? E a gente tem que olhar para Deus da mesma forma. Se Deus permitiu alguma coisa na nossa vida que doeu em nós, é porque Ele quer nos poupar de uma dor muito maior. Amém. Em última instância, Deus faz tudo o que precisa ser feito para a nossa salvação. Amém. E às vezes, para a gente ser salvo, a gente vai ser machucado aqui. Porque quando a gente se machuca, a gente olha para dentro, a gente vê o que está errado. E eu tenho até vou passar até um rápido testemunho, eu até me identifico um pouco com esse capítulo aqui, né? No final do estudo eu vou passar um rápido testemunho. Mas vamos continuar lendo aqui do verso 34 até o verso 36. Eu vou pedir para a Norma ler para a gente. Pode ser, Norma? Norminha está conosco? Oi, tô. É que meu celular travou aqui, eu tava desbloqueando. Qual que é o versículo? Capítulo 4, do verso 34 até o 36. Tá. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele, reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Até o 35? Até o 36. Tá. Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Que coisa impressionante, né? Diz aqui no começo do verso 24 que ao fim daqueles dias, terminados 7 anos, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Deus Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para todo sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é eterno de geração em geração. Olha que coisa maravilhosa que é a conversão, essa obra de Deus. A gente pode olhar para Deus nessa situação aqui como a mãe que olhou para o filho e falou assim, olha que médico maldoso, ele amputou a perna do meu filho. E a gente pode olhar para Deus e falar assim, que Deus maldoso permitiu que um rei todo-poderoso vivesse na relva do campo como um animal. Mas a gente pode olhar para Deus, e essa é a visão correta, que Deus, que médico, né? Como a mãe que olha para o médico e fala assim, graças a Deus por esse médico, porque meu filho está sem uma perna, mas ele ainda tem vida. E nós podemos olhar para Deus da mesma forma nesse cenário aqui, graças a Deus por esse Deus. Porque se ele não houvesse permitido Nabucodonosor passar por tudo isso aqui, Nabucodonosor não seria salvo. E veja, queridos, que esses relatos que nós estamos lendo aqui são as últimas palavras
do rei Nabucodonosor registrado na Bíblia, né? Ele não aparece mais na continuidade do livro de Daniel. E nós podemos crer que Nabucodonosor descansa em Cristo aguardando a volta de Jesus. Amém. E que ele estará salvo. Então, logo quanto ele abriu o seu entendimento, que ele teve devolvido o seu entendimento, ele reconheceu que Deus é o único Senhor dos senhores. Você imagina quanto é difícil isso para uma pessoa que tem posse, poder, a pessoa mais poderosa e rica do mundo, e a pessoa que sempre mandou, que sempre teve servos ao seu domínio, agora reconhecer que ele tem um que é maior do que ele. Você imagina como o orgulho de Nabucodonosor teve de ser quebrado? Deus é maravilhoso, queridos. Deus, ele permite algumas coisas na nossa vida para que nós possamos olhar para cima e ser salvos. Deus não permite para o nosso sofrimento. Deus não permite porque ele gosta de ver o ser humano sofrer. Nós vamos até ler um texto, né? E aí o verso 37, depois nós vamos chegar no texto que eu estou dizendo, né? Vou pedir... Cauê. Oi, pode falar. Eu só queria ler uma frase aqui de um livro que fala exatamente disso. Posso? Pode. Só fala assim, ó. Mas Deus está mais... É do livro Guia Prático para Descobrir a Vontade de Deus. Fala assim. Mas Deus está mais interessado em sua salvação do que em que você se torne um médico ou um programador de computadores. Ainda que aprender do jeito mais difícil não seja o jeito dele, Deus prefere que você apanhe da vida do que não ter você de jeito nenhum. Amém. Nossa, que bonito. Que bonito. Exatamente. Essa frase resume perfeitamente o capítulo. Depois você manda lá no grupo, Norminha. Sim, eu mando lá. Muito linda. Sim. Jana, você lê pra gente o verso 37? Tá aí na tela. Leio sim, Cauê. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Isso mesmo, né? Nabucodonosor, então, louvou, exaltou, glorificou ao Rei dos céus. Antes ele tinha feito tudo isso a ele próprio, quando ele olhou a majestade do reino da Babilônia. Mas passado esse tempo, agora ele deu a glória ao Senhor dos senhores, o Rei dos céus, né? E ele fala, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e podem humilhar aos que andam na soberba. Ele falou assim, Deus me humilhou, quebrou o meu orgulho, para que eu pudesse agora olhar para ele como um servo dele, enxergando a majestade dele. Queridos, até 2012, eu vivia uma vida bem diferente da vida que eu vivo hoje. Eu sempre tive fé em Deus, porque meus pais sempre me ensinaram a fazer oração. Eu tinha um avô por parte de pai muito assim espiritualizado, mas eu não tinha religião. Então eu orava a Deus, sim, eu cria em Deus, fazia oração a Deus, incluía Deus na minha vida, mas apenas isso. Não queria saber de Bíblia, nem de igreja, nem de religião, nem de nada. Não gostava de crente e tinha raiva de padre. Para mim, a Bíblia era um livro escrito por homens e possivelmente manipulado pela Igreja Católica, por isso eu não lia, não cria, não achava que fazia sentido. Nem tinha contato com a Bíblia, para falar a verdade. E eu seguia a minha vida. Muito jovem ainda, recém-formado, já assumi uma posição de destaque numa empresa grande da região aqui. Eu era responsável por 2 departamentos, tinha umas 25 pessoas subordinadas a mim, 2 departamentos críticos que trabalhavam 24 horas, e eu achava que eu era muito bom. Eu achava, não, eu tenho uma boa formação, tenho um certo sucesso profissional. Para a minha idade, né, eu estava à frente assim dos meus companheiros que tinham formado, né? Para a minha idade eu tinha uma posição muito elevada, 20 e poucos anos eu tinha na época. Eu tinha uma posição bastante elevada.
E de certa forma eu me orgulhava por isso, né? Eu falava assim, nossa, tão novo, já assumi nesse cargo. O gerente da fábrica falava que entre todos os demais supervisores, que ele via em mim um futuro gerente depois de alguns anos. E isso inchava o meu ego, né? Pois bem, aconteceu que em 2012 muitas coisas mudaram na empresa, mudou gerente e as coisas foram piorando. E eu fui ficando num nível de estresse tão grande, tão grande, tão grande. E quando eu pegava o caminho da empresa, minha pressão subia. Tinha problema de pressão alta lá na empresa, mas quando eu pegava o caminho de volta para casa, a pressão normalizava. E chegou num ponto que eu não tinha mais condições. O ex-gerente que trabalhava comigo estava numa outra empresa e falou, Cauê, se você quiser pedir as contas aí, dentro de um mês eu consigo te colocar aqui onde eu estou. Falei, maravilha, né? Pedi as contas lá na empresa que eu estava, saí sem o acerto e passou 30 dias, passou 45 dias, passou 60 dias e o tempo foi passando e essa vaga só postergando e no resumo da obra eu fiquei 4 anos desempregados. E esse período que eu fiquei desempregado, assim, eu que via assim, né, que na minha idade, que eu tinha uma condição de trabalho, de renda, assim, melhor do que os companheiros que formaram comigo, eu que tinha aquela certa exaltação pessoal, agora eu estava desempregado, não tinha condição de me sustentar, graças a Deus que naquela época eu morava com os meus pais, mas tudo aquilo que eu fazia, de sair, de ir pra balada, de beber, de ir em festa cara, tudo aquilo que eu fazia eu já não tinha mais condições de fazer porque eu não tinha dinheiro para fazer. E não tinha dinheiro de fazer as coisas simples também, né? Como pagar contas que eram minhas, devidas minhas, fatura de cartão de crédito e etc. Então, nesse período eu comecei a olhar para dentro. E eu comecei, como eu já acreditava em Deus, eu comecei a viver um relacionamento mais próximo de Deus. E quando você começa a orar a Deus com sinceridade, porque você está vendo que você está numa situação que sozinho você não pode sair, parece que os nossos ouvidos se abrem um pouco mais para ouvir a voz de Deus, né? E Deus vai encaminhando as coisas. Antes de eu entrar numa igreja, nada do tipo, eu senti uma vontade tremenda de parar de beber bebida alcoólica. E na época eu era como um líder ali da nossa turminha que bebia, né? Não me orgulho disso não, mas vou falar assim só para vocês terem uma ideia da, da diferença que Deus fez na minha vida de lá para cá, né? Eu virava uma latinha de cerveja em 3 segundos. Ganhava caixa de cerveja nos botecos aí, porque os outros não acreditavam, e eu virava e eles tinham que pagar a promessa e me pagavam a caixa de cerveja. Não me orgulho nada disso, mas estou dizendo para honrar e glorificar o nome de Deus do que ele fez na minha vida de lá para cá. Parei de beber, não frequentava nenhuma igreja, não estava lendo a Bíblia ainda, mas Deus fez uma obra no meu coração que falou assim, você precisa parar de beber. E na minha cabeça eu estava assim, bom, se eu estou desempregado já há 8 meses, tinha aberto uma empresa que já estava sem faturar 6 meses, sem emitir uma nota, que eu tinha qualificação para fazer o serviço, mas toda a porta que eu batia não abria para mim. E eu falei assim, eu acho que a bebida está me atrapalhando, eu vou fazer minha parte, vou parar de beber. Quando eu saí com os meus amigos, nessa ocasião, todo mundo bebia lá, ninguém acreditava, ficava zombando na minha cara. Ah, duvido que você não vai tomar nenhum copo. Nossa, essa aqui é a mais gelada que eu já tomei na vida, essa aqui está espetacular. E por uma obra de Deus, nem vontade eu sentia. E eles não acreditavam que passava um mês, passava 2, passava 3, passava 4, passou 5, passou 6, passou um ano e eu não bebi mais. E depois que eu parei de beber, né, porque Deus sabe aquilo que Ele precisa tirar de nós, para a gente se entregar por completo a Ele, depois que Deus colocou no meu coração de parar de beber, eu recebi um simples convite para frequentar um culto de oração na casa de um pastor. E ali começou a história da minha conversão. Ali eu comecei a estudar a Bíblia, ali eu, por aquilo que eu lia na Bíblia, eu colocava em prática, nem estava na igreja adventista ainda, mas passado um tempo, sem nem conhecer a igreja adventista, a gente já guardava o sábado, a gente já não comia carnes impuras. E porque a gente estava seguindo a Bíblia,
Então, nós começamos a prestar atenção que naquele grupo que a gente frequentava, algumas coisas não eram de acordo com a Bíblia, mas a gente estava estudando, e foi uma época que eu estudei demais a Bíblia, demais mesmo. Então, comecei a ver algumas coisas que não faziam sentido, que eram antibíblicas. E Deus foi encaminhando que um dia, num sábado à tarde, a gente estava passando os canais na casa da Lid e vimos um canal. E começamos a assistir uma programação, e era o canal da Novo Tempo, que a gente nem sabia de que igreja que era. Eu falava, amor, esse canal é diferente, né? Olha só, não tem propaganda, realmente eles estão pregando a Bíblia na mão o tempo inteiro, olha que mensagem bonita, e a gente começou a assistir. Depois que a gente foi ficar sabendo que era a TV da igreja, e aí com os apelos dos pastores que tinham lá, né? Coloca aí, procura uma igreja.com.br, coloca o seu CEP, você vai ver qual é a igreja mais próxima. Um dia a gente tomou a coragem de ir numa igreja. Fomos no Campos Elíseos, numa quarta-feira. Fomos muito bem recebidos, desfrutamos de uma adoração pura, simples, verdadeira, e graças ao bom Deus, desse tempo para cá, nós nunca mais nos afastamos dos caminhos de Deus. Ainda sendo imperfeitos, ainda sendo limitados, ainda errando, ainda tropeçando, mas sempre agarrando na mão de Deus para Ele nos levantar após cada queda que nós temos. Então, assim, por isso que eu me identifico com essa história de Nabucodonosor. Porque eu estava com meu ego exaltado. E se Deus não tivesse permitido 4 anos de desemprego, eu não teria me humilhado diante do Senhor. Não estaria disponível para o Senhor fazer a obra dele na minha vida. Então eu louvo a Deus, assim como Nabucodonosor louvou a Deus aqui no final, né, que ele percebeu a bênção que ele recebeu após ficar 7 anos vivendo como animal do campo. Eu percebo a bênção que eu recebi depois de ficar 4 anos desempregado. E depois Deus abriu as portas, né? Tudo na vida mudou, tudo melhorou, e graças a Deus tudo vai bem hoje. Então eu queria contar esse testemunho para vocês e fazer um apelo, né? Não vá a Deus com reservas. Deus, ele quer nós por inteiro. Tudo aquilo que estiver nos impedindo de chegar a Deus é um Deus na nossa vida. E o primeiro mandamento de Deus é: não terá outros deuses diante de mim. Se a gente não conseguir cumprir o primeiro, a gente não consegue cumprir nada mais. Jesus, ou ele é o único na nossa vida, ou ele não é nada na nossa vida. Jesus não aceita uma posição de secundário, porque se ele for secundário, ele não consegue transformar a nossa vida. Então, queridos, é um apelo forte desse capítulo 4 aqui que deixa para nós. Muitas coisas em nossa vida podem estar servindo como uma muleta, como uma barreira para a gente se entregar ao Senhor. A notícia é: se entregue ao Senhor enquanto você está ouvindo, enquanto as coisas estão indo bem. Permita Deus quebrar o seu orgulho e se entregue por completo. Sabe por quê? Porque existe a diferença, né, daquele que é do conhecimento e da sabedoria, né? O conhecimento é aquilo que a gente aprende com o nosso próprio erro. E a sabedoria é o que a gente aprende com o erro do outro. A gente não precisa sofrer para aprender. A gente vê o sofrimento do outro e fala: não vou fazer igual ele, porque eu quero ser feliz. Então não faça igual eu, não faça igual Nabucodonosor. Se entregue enquanto as coisas estão indo bem na sua vida. E se por acaso você já está sofrendo alguma coisa que está te desagradando, já está passando por alguma dor, se entregue o quanto antes para que o seu sofrimento seja reduzido. E que você tenha a felicidade e a paz de estar andando com Deus sem reservas. Esse é aqui a minha reflexão que eu queria fazer por fim para vocês. E vocês fiquem à vontade para dizer algo, para relatar alguma questão, fazer alguma pergunta. Nossa, muito bom testemunho, Cauê. Eu nem sei o que falar, estou aqui reflexiva. Muito bom mesmo. Deus seja louvado. Sim, amém. E aqui o final do estudo conta, né, que a história de Nabucodonosor fala do poder de uma boa influência de um jovem, Daniel e seus amigos, né? Como isso foi importante para a conversão de Nabucodonosor. É provável que tenha passado 35 anos de convivência
entre Daniel e Nabucodonosor até o dia da sua conversão. E ambos foram bons amigos. Daniel exercia uma forte influência e boa influência sobre Nabucodonosor, e tudo isso contribuiu para a conversão do rei, né? E aqui o último verso do nosso estudo diz assim, né? Ezequiel 33:11. Olha que verso bonito. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Olha que texto forte, né? Deus não tem prazer nenhum na morte do ímpio, mas ele tem. O objetivo de Deus é que o ímpio se converta, porque se não se converter vai morrer, não tem jeito. Então o profeta aqui, Ezequiel, apela para o povo, né? Convertei-vos, convertei-vos dos seus maus caminhos. Ele fala, por que vocês estão escolhendo a morte se vocês podem escolher a vida? Parece tão simples essa escolha. Muitas vezes nós escolhemos a morte, né? A obediência é uma expressão de amor. Deus, quando colocamos Deus como nosso Senhor, nos colocamos como seu humilde servo. Então a nossa vontade já não é a nossa que vale mais. Não é o que eu gosto, o que eu quero. É o que o Senhor gosta, é o que o Senhor quer para a minha vida. Isso é devolver o amor que Deus... Devolver em uma medida minimalista, né? O amor que Deus concede a nós, através de Cristo Jesus. A gente obedece por amor. É isso, meus queridos. Fiquem à vontade para fazer algum comentário. Alguém deseja comentar alguma coisa? Caso contrário, encerramos o estudo dessa noite. Cauê, Opa, tá me ouvindo? claro. Não é sobre o estudo, não, mas eu tô aqui do lado da minha mãe, ela tá ouvindo vocês. Ela vai agradecer pelas orações. Ah, que bom. Dona Margarete, Deus abençoe a senhora, cure, a proteja, a guarde. Todo esse grupo aqui tem orado muito por você diariamente e mais vários outros irmãos que nós comunicamos, né, o seu caso. E nós louvamos a Deus pela sua vida e que Deus continue te curando. Ouviu agora? Vocês estão me ouvindo? Ouvimos você. Ouvimos você. Você ouviu o Cauê falando? Não, é por causa que deu pau no meu fone, agora tá dando pra ouvir. Ah, então, eu estava dizendo que para sua mãe, né, Dona Margarete, que nós temos orado muito por ela. Todo esse grupo aqui que nós estamos fazendo tem orado por ela diariamente. E muitos outros irmãos da igreja, né, nossos irmãos de fé, e que nós louvamos a Deus porque ela está bem. E que continuamos orando ao Senhor para que dia após dia ela fique melhor ainda, completamente curada. Oi, Cauê. Um grande Obrigada. abraço para você, minha irmã. Que tá orando, viu? Agradeço mesmo. Amém. Deus seja louvado. Para todo mundo aí. Amém. Amém, Dona Margarete. Obrigado, gente. Então, amigos, sem mais, então, vamos inclinar a nossa fronte e fazer uma oração ao nosso Deus. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai Celestial, te agradecemos por esse momento, Senhor Deus, prazeroso que estivemos aqui entre amigos, estudando a Tua Palavra. Te louvamos, Senhor Deus, pelo conteúdo maravilhoso que existe na Tua Palavra, por esse amor tremendo e eterno que o Senhor tem para conosco, que vimos também através da conversão da vida de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que o Senhor não desistiu dele. Ele que era um rei ímpio, pagão, soberbo, o Senhor trabalhou na vida dele 35 anos até que ele pudesse se render a Ti. Imagino quanta coisa errada ele deve ter feito, Senhor Deus, em todo esse período.
mas por fim se rendeu ao Senhor. E nós te louvamos por isso. Te louvamos porque, da mesma forma, o Senhor trabalha com cada um de nós aqui. O Senhor nunca desistiu de nós. Nós fomos escolhidos por Ti desde que nascemos das nossas mães. E desde a nossa infância, desde o nosso nascimento, o Senhor coloca anjos ao nosso lado para nos proteger, para que o inimigo não tenha poder sobre nós. E hoje estamos vivos aqui, Senhor, porque o Seu amor continua verdadeiro, continua válido por nós e continuará eternamente. E o Senhor continua com paciência para conosco e continua fazendo com que a Sua palavra chegue aos nossos ouvidos para que haja uma transformação, para que haja uma conversão, para que haja um sincero arrependimento da nossa parte pelos nossos pecados, por nossas falhas, para que possamos olhar para Ti e reconhecer que o Senhor é o Deus único e verdadeiro, e que nós somos limitados e dependemos de Ti. Senhor, por favor, continue a transformação que o Senhor precisa fazer em nossas vidas. Queremos entregar o nosso coração a Ti, para que o Senhor molde ele conforme o Teu querer, e que possamos ser cumpridores da Tua vontade. Nós te agradecemos, Senhor Deus, também pela vida da nossa irmã Margarete, que está aqui conosco hoje, que o Senhor fez um milagre na vida dela e ela está aqui podendo acompanhar nesse momento, e continuamos orando, Senhor Deus, entregando a vida dela nas Tuas mãos, para que o Senhor faça a cura completa. E que tudo isso, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome. Assim nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Amém, queridos. Amém. Amém. Obrigada. Boa Cauê. noite.